encontrou algum filhotinho de ave ou de mamífero perdido por aí ou machucado e ficou sem saber o que fazer? Então fica aqui comigo porque agora nós vamos tirar as suas dúvidas. Eu vim aqui no Cetras bater um papo com o médico veterinário Rafael Ferraz. Rafael, seja bem-vindo de volta à Conexão. Obrigado, eu que agradeço o convite, Larissa. Sempre muito bom, né, a gente falar um pouquinho do trabalho realizado aqui no Cetras, né, que é muito importante aí para a fauna de toda a região. Eu queria que você falasse para a gente, vocês têm recebido muitos mamíferos, aves, filhotinhos aqui, né? Em que condições que eles chegam aqui e como que é feito esse trabalho de acolhimento desses animais? Bom, nessa época do ano, normalmente a gente tem dois tipos de recebimento quando a gente fala sobre filhotes. Um que é aquele recebimento casual, que é daquela pessoa que encontra o animal caído do ninho, o animal que caiu da árvore, apareceu no quintal dela. E a outra modalidade, que é mais comum nessa época do ano também, é o tráfico de animais, né? Então, por conta de ser uma época de reprodução mais intensa, acaba que o tráfico também fica mais intensificado. Então, a gente recebe também muitas apreensões de filhotes em decorrências do tráfico. E a partir do momento que vocês recebem esses animais, né, o que é feito com eles? Como que é o trabalho realizado aqui no Cetras? Bom, o primeiro passo, a gente faz uma triagem desse animal, então a gente identifica qual que é a espécie, a gente tenta estimar um pouco a idade do animal e em seguida é feita a identificação desse animal. No caso das aves, a gente coloca uma anilha, no caso do mamífero, a gente coloca um microchip, dependendo de cada espécie. E esse animal passa por uma avaliação veterinária, onde a gente avalia as condições clínicas desse animal, se ele está com presença de carrapatos, de pulgas, de ectoparasitas. A gente vermifuga o animal, faz os exames quando necessário e a gente encaminha para a área de filhotes, para o setor de filhotes, onde a grande maioria desses animais acaba recebendo uma alimentação forçada, na grande maioria das vezes, porque são animais que chegam para a gente às vezes sem penas, ou filhotes de mamíferos muito pequenos que ainda estão amamentando na mamadeira, então exigem um cuidado a mais. Nessa época do ano, por conta de ser período chuvoso, a gente ainda tem o problema das temperaturas baixas durante a noite, então a sala de filhotes ela é aquecida, alguns animais que necessitam de um cuidado maior, que chegam mais desgastados, com menos peso, ficam em estufas mesmo, para a gente ir acompanhando a evolução desses animais. Para a gente, acaba que o filhote, quando ele chega, é mais fácil da gente acompanhar esse animal ao longo das etapas e a gente tem uma taxa de sucesso grande na reabilitação desses animais, então a gente acaba dando um foco maior para esses animais nessa época do ano. Perfeito. E assim, só para tirar então nossas dúvidas, se alguém encontra um animalzinho machucado, né, um filhotinho ou em trilha, que seja na estrada, qual que é o procedimento correto que eu devo fazer? Bom, a gente tem que tentar separar alguns grupos de animais, né, porque alguns deles têm algumas particularidades. Exemplo, os carnívoros, como o cachorro do mato, o gato do mato, entre outras espécies, normalmente os filhotes ficam em tocas ou em buracos, raramente ficam em ninhos, assim por dizer. Então a mãe, os pais, né, eles saem para caçar durante o dia e retornam com a caça para alimentar esses animais. Porventura, acontece desses filhotes saírem da toca, ou chegar algum predador e o animal tentar fugir, e aí realmente a pessoa encontra esse animal sozinho no meio da pastagem, normalmente. Nesses casos, a gente aconselha a pessoa a tentar monitorar a área e observar. Se não há retorno dos pais, a gente aconselha a pegar o animal e encaminhar ou para um órgão ambiental, como a Polícia de Meio Ambiente, o IEF, o IBAMA, ou encaminhar diretamente para o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Algumas espécies, como por exemplo os cervídeos, como os veados, os cervos, é comum a mãe abandonar, entre aspas, o filhote durante o dia para ir pastejar em outros locais. E às vezes muitas pessoas topam com esses filhotes ali no meio da pastagem e acham que eles estão abandonados. E não é a realidade, o pai só saiu realmente para se alimentar, para procurar pontos de alimentação. Então é muito importante essa questão da pessoa monitorar o local antes para observar se os pais estão por perto. Quando a gente fala das aves, aí já muda um pouco a história, né? Porque é muito comum ou a ave cair do ninho ou a pessoa encontrar o filhote na laje da casa, por exemplo. Quando a pessoa encontra o filhote caído, o ideal é ela tentar procurar pela área se ela encontra o ninho ou os pais e tentar devolver. Se ela não conseguir, o procedimento é o mesmo, encaminhar o animal para um órgão ambiental para dar prosseguimento com o tratamento do animal. No caso do animal estar num ninho, na laje das pessoas, por exemplo,
é aconselhável que ela procure um órgão ambiental, porque assim como você ter um animal silvestre em casa, a destruição de ninho também é considerado um crime. Então a gente não pode retirar filhotes do ninho, isso é considerado crime. Então é muito comum nessa época do ano a reprodução de maritacas, periquitos, nas lajes, em buracos das casas, e a gente não pode interferir nisso. A pessoa tem que acompanhar a evolução, aguardar que os filhotes saiam do ninho para depois ir lá tampar o local, vedar o local. Se estiver causando um incômodo muito grande, aí a pessoa tem que entrar em contato com o órgão ambiental que vai fazer a realocação desse ninho para outro local. Qual órgão? Normalmente aqui no estado de Minas Gerais é o Instituto Estadual de Florestas, que é quem gera aqui o centro de triagem. O IBAMA, ele é um órgão a nível federal, então tem poucos locais no Brasil, mas também seria um órgão possível. A Polícia de Meio Ambiente, ela não faz esse trabalho de relocação, eles fazem só o trabalho de resgate, né? Como os bombeiros também. Mas eles podem direcionar e orientar as pessoas. Mas e se, assim, a gente está falando desse animalzinho que você encontrou, ou está perdido e tudo mais. Se ele estiver machucado, aí eu também chamo, eu posso manejar esse animal, se ele estiver talvez no meio da estrada, como que funciona isso? É difícil, né, de dar uma orientação exata, porque vai depender muito de cada situação. É lógico que a gente orienta para as pessoas para tomar um cuidado na manipulação desses animais, além da questão do risco físico, porque às vezes a gente acha que um filhote de cachorro do mato, igual vocês vão ver na filmagem, é um bicho dócil, mas ele tem dente, ele tem garra, e ele vai bravo, e ele vai tentar morder a pessoa. Então a pessoa tem que tomar um cuidado. Vai com um pano, com uma caixa para conter o animal. Se está numa localidade onde tem acesso à polícia de meio ambiente, a gente aconselha a chamá-los, porque eles têm as técnicas apropriadas, vão conferir um BO onde vão ter as informações da captura. Então isso é até importante depois para a gente triar esse animal, por exemplo, para uma época de soltura desse animal. A gente preconiza soltar os animais na mesma região onde eles foram capturados. Entendi. E se eu atropelo, né, porventura, um animal, qual que é o procedimento correto? Se eu vejo que ele ainda está vivo ou não, né? O que eu preciso fazer? É importante comentar uma coisa, né, que muita gente acha que atropelar o animal silvestre é crime. Não é. O crime é você atropelar propositalmente, né? Sim. Então, muitas pessoas atropelam animais silvestres e abandonam com medo de sofrer algum tipo de punição. Isso não ocorre. O que acontece se você atropela um animal silvestre, vai entrar um pouco mesmo na mesma recomendação que eu passei anteriormente. Se for um animal que não causa risco e a pessoa se sente à vontade para fazer a contenção, ela pode pegar esse animal e destinar para um órgão ambiental. Infelizmente, não existe nenhuma legislação que te protege de pegar um animal atropelado e colocar dentro do carro. Então, qual que é o grande problema disso? Se você for parado pela polícia ou por um órgão ambiental, vai depender muito do julgamento dele. Se ele achar que você capturou aquele animal, você pode sofrer uma punição. Então a recomendação encontrou ou atropelou um animal, entre em contato com o órgão ambiental, com a polícia, fala que encontrou o animal, eles vão gerar um documento para você levar esse animal até o centro de triagem ou a polícia de meio ambiente. Mas sempre a gente tenta priorizar entrar em contato com a polícia de meio ambiente para eles fazerem o resgate quando possível. E qual é esse contato, por favor, Rafael? O contato da polícia de meio ambiente, trânsito, no estado todo é o 198, que aí vai direcionar para a companhia que estiver mais próxima na região. Perfeito. Rafael, agradeço muito, então, pelas suas orientações. Pessoal, fica aí, então, todas essas dicas para vocês, né? Ajudarem também, né? Cuidarem aí dos nossos filhotinhos, dos nossos animais. E vocês podem sempre contar aqui com o Cetras, que inclusive o Unipan é um dos parceiros desse centro. Agradeço mais uma vez pela entrevista. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho. Vocês continuem de olho, porque já já eu volto com mais.